como um fenômeno mundial, um fato oriundo do pensamento pragmático ocidental, legitima ipso facto o pensamento técnico do Ocidente. A dominação sobre a natureza, soyez maître de la nature, dono da natureza, a dominação sobre a natureza, sobre os territórios e sobre as populações que aí moram, aparece como o caminho evidente, lógico e normal da evolução histórica. Com respeito a essa visão tradicional, aquela do Michel Leiris se afasta radicalmente dessa ideologia colonial. O seu livro analisa as repercussões sobre a sua própria mente, a sua própria psicologia, as repercussões da desconfiança que habita nele durante a sua atividade como etnógrafo. Ele não acredita mais nas categorias intelectuais que fundamentam o seu próprio trabalho. É o que ele conta, através dos seus sonhos, através da experiência cotidiana, etc. Conta essa dúvida, essa desconfiança, essa deconstrução das categorias que fundamentam o trabalho dele. 20 anos depois, durante os anos 50, o processo de descolonização acelera. Já falei disso. Como temos visto, a França perde a Indochina em 1954, a Argélia em 1961, assim como todas as suas colônias africanas a partir desta data. Em forma de resposta a tais acontecimentos, vemos emergir na França várias formas de questionamento, de respostas, de argumentos. O discurso científico e, em particular, o estruturalismo levi-straussiano reconstrói as condições de um saber universal. Sem colonialismo, claro, mas reconstrói um lugar onde, sob certas condições, um saber universal pode existir. No âmbito da cultura popular, já falei disso, a epopeia de Astérix mantém o mito da autonomia resistente da França no meio da globalização. Do seu lado, o saber etnográfico se reorienta, deixa a África, Nordeste brasileiro, etc., para os territórios da França metropolitana. E o etnólogo, finalmente, fica curioso de conhecer as suas diversas tradições locais, nacionais. Por exemplo, a bruxaria camponesa teve, durante os anos 50, 60, vários livros. Foi como uma descoberta que existia. O exótico não era mais lá, longe, na Indochina, na África, no Brasil, mas era no próprio território francês. Então, se descobre uma alteridade inédita, próxima, mas desconhecida. Em particular porque, evidentemente, o bruxo tinha que ser afro e não francês. Último síntoma desse
dessa recomposição ideológica que se faz. A literatura mesma se encarregará de produzir a nova paisagem mental ligada ao fim da epopeia colonial, em particular o chamado Nouveau Roman. Bom, tem duas possibilidades. Ou fazemos um pequeno intervalo agora, hora e meia que estou falando, porque depois tem um pequeno pacote, não vou interromper. Então, tomamos 10 minutos, 15 minutos. Muito bem. Um pequeno descanso nessa história. Tá escutando, Sidney? Ele tá pegando? Alô, alô. Achando que ele não tá. Tratava da variedade das respostas, né? Resposta científica, resposta da cultura popular e da etnografia. E agora gostaria de estender um pouco sobre a resposta da literatura. E talvez vocês me permitirão, a propósito dessa problemática literária, de lembrar um texto literário sobre o qual trabalhei no final dos anos 60. Em 1957, Alain Robbe-Grillet publica A Ciúme, um romance que imediatamente foi celebrado pela crítica de vanguarda, pelas suas qualidades formais e pelo papel central na sua estrutura textual das descrições de objetos pelo narrador, descrição feita de maneira distante e quase objetiva. Ninguém prestou atenção ao fato destes romances desenrolar-se num cenário colonial e, mais precisamente, numa bananeira situada na África. Fascinado pelo trabalho sobre a desintegração do discurso dos personagens do romance, nenhum dos críticos se interessou para os aspectos coloniais, pelo contexto africano, como se, entre a perda da Indochina e aquela da Algéria, essas circunstâncias ficassem sem significação nenhuma. Isso tem a ver, como já comentei a semana passada, com a dificuldade da França em assumir
a sua decadência colonial. Será necessário quase meio século para que a consciência nacional francesa aceitasse a desgraça de ter perdido o seu império e para que ela reconhecesse a violência desta última guerra colonial, que, na época, nunca foi chamado de guerra, senão de eventos argelinos. Este eufemismo aponta precisamente a dificuldade de assumir este passado. A Guerra de Argélia, que para os intelectuais franceses havia constituído o horizonte de todo compromisso político, no sentido sartriano da palavra compromisso, havia sumido da consciência nacional. E a crítica que se apoderava no começo dos anos 60 dessa literatura dos anos 50 não queria saber nada deste referencial histórico-político. Na época, onde já dominava a ideologia estruturalista no campo da literatura, a qual estudaremos mais tarde como tal, a literatura era considerada sob o ângulo dos jogos de linguagem, sem conexão nenhuma com algum tipo de referente histórico-social. Escritura e política não pertenciam ao mesmo mundo, postura ideológica que fica como um paradoxo surpreendente, sabendo que, entre os livros mais celebrados da época, em particular no âmbito do Nouveau Roman, do Novo Romance, que foi como uma escola literária, figuram A Estrada dos Flandres e o Palácio, de Claude Simon, O Labirinto e a Ciúme, de Alain Romgrier, A Conservação da Ordem e a Posta em Cena, de Claude Ollier, 6 romances falando da guerra e das guerras. Neste contexto, e como por provocação, dediquei o meu livro sobre a ciúme de Alain Romgrier à reconstrução da maneira com a qual o escritor, Romgrier, havia retomado as várias mitologias coloniais elaboradas durante um século, junto à expansão colonial francesa, e desenvolvidas nas várias formas do romance colonial. O romance colonial era um gênero na literatura francesa a partir de 1880 até a Segunda Guerra Mundial. O título desse meu livro, em si mesmo, era uma provocação: Leitura política do romance. Mostrei, numa análise de texto muito detalhada, pois o meu texto está pelo menos 2 vezes mais amplo que o texto de referência, como esta retomada literária da história do romance colonial estabelece uma série de planos temporais e geográficos através dos quais o narrado se elabora, perfilando a falta de saída dos tempos contemporâneos sobre o horizonte da antiga epopeia heroico-colonial. E como, situando o narrado após a Segunda Guerra Mundial, Romgrier mostrava como cada um dos elementos da ideologia colonial se desfazia, pouco a pouco, como o olhar tradicional do colono estava perdendo força, coerência e poder. Assim, a desconstrução da linguagem, a dissolução do olhar dominante, não são meros, do meu ponto de vista, claro, não são meros jogos literários, mas sim, todo ao contrário, a expressão potente de um momento de vacilação ideológica e política.
Para seguir as minhas reflexões sobre o tempo histórico e o pensamento, também é interessante notar que esse meu livro foi, na época, recebido como uma contribuição à teoria literária, quando, hoje em dia, o livro funciona no âmbito das chamadas Postcolonial Studies, estudos pós-colonial, na medida em que, com a distância do tempo, o que quase não era legível na época, fica hoje no centro da atenção. Na época, a França estava entrando nas novas experiências da sociedade de consumo e não queria voltar a reflexionar sobre o seu passado colonial. Tudo era combinatória, literária, e era bem assim. Nesse sentido, a literatura dos novos romances franceses funciona no contexto da literatura francesa com um significado duplo. O texto literário está diretamente relacionado ao contexto político, como o texto literário como escrito está diretamente relacionado com o contexto político da época, nos anos 50, mas a leitura que se fazia dele, menos de 5 anos depois da publicação, quando já havia voltado a paz na Argélia e que se desenvolveram as novas preocupações da modernidade consumidora, olhava pelo lado das teorias formalistas e estruturalistas da literatura. Esse descompasso remete a um fato fundamental. O importante não reside unicamente na literatura, no que foi escrito ou enunciado, mas sim na maneira e nas circunstâncias nas quais foi lido e interpretado. Isso seria mesmo como o fundamento de toda teoria da leitura. O leitor está menos interessado pelo texto que, sim, pelo espaço de leitura que o texto abre para ele. Por isso é interessante ver como Lévi-Strauss se comporta como leitor de Sartre. Vamos ler juntos alguns trechos do texto da conclusão do Pensamento Selvagem, de Lévi-Strauss, e alguns trechos da introdução da crítica da razão dialética de Sartre. Vocês têm tido distribuído o texto do Pensamento Selvagem, a conclusão. Nesta conclusão, vejo 3 pontos essenciais. Primeiro, Lévi-Strauss não pode, neste ano 1960, senão confrontar-se com Jean-Paul Sartre, como a figura dominante do passado imediato, como a referência filosófica obrigatória. A confrontação terá lugar sobre 2 pontos. O sujeito, quem é o sujeito, e a questão da ilusão. Com total agudez, Lévi-Strauss releva na crítica da razão dialética de Sartre o caráter aparentemente superficial da oposição que Sartre faz entre o pensamento analítico e o pensamento dialético. Mas o problema não está resolvido sobre o plano exposto por Lévi-Strauss, o qual implicaria uma discussão de Hegel, de Marx, e se bem Lévi-Strauss reconhece que tanto Sartre como ele se referem a Marx, tampouco ele vai discutir o que é realmente a dialética marxista.
E por que isso? Porque o problema que interessa a Lévi-Strauss é o papel suposto por Sartre da dialética totalizante na construção do pensamento histórico. É o verdadeiro ponto de enfoque do Lévi-Strauss é o que é o pensamento histórico. Existe algo que se pode chamar pensamento histórico. Ora, nessa conclusão, Lévi-Strauss ataca Sartre para desmontar, para enfraquecer, através dele, o pensamento histórico, ou melhor dito, a ilusão do saber histórico. E, como sempre, a palavra-chave é ilusão. Ilusão do saber histórico. Tal como num famoso livro, Flaubert, o seu romance sobre a vaidade dos saberes em geral, dedica um capítulo, em Bouvard et Pécuchet, à impossibilidade de fazer um retrato fiel do Duque de Bordeaux. Retomando esse tipo de análises sobre a impossibilidade de chegar a uma verdade histórica, Lévi-Strauss faz a demonstração de que é impossível elaborar um saber histórico total. Ora, a pretensão da dialética era de permitir, através do contraponto da mais extensa variedade de fatos e de níveis de análises, de permitir uma tal história totalizante. É o projeto de Sartre em dialética, em crítica da razão dialética. Ilusão, repete Lévi-Strauss. Pois, se realmente todos os aspectos de todas as situações que participam na construção da história fossem tomados em conta, o ponto de vista ou a experiência do vencedor, mas também a do vencido, o ponto de vista do general, mas também o do soldado, da mulher, mas também do homem, etc., etc. A história, como totalização, sumaria numa suma nula. A conclusão está sem apelo. A história é um saber ao qual não corresponde um objeto definido. É um saber, sim, tem uma metodologia, tem pesquisas, tem livros. É um saber. É um saber sem objeto definido. A história constitui uma metodologia, mas não uma ciência. Lemos um trecho da página 285 da conclusão de O Pensamento Selvagem. Lévi-Strauss escreve: pois, por hipótese, o fato histórico é o que se passou realmente. Mas, onde se passou alguma coisa? Cada episódio de uma revolução ou de uma guerra se resolve numa multidão de movimentos psíquicos e individuais. Cada um deles movimentos traduz evoluções inconscientes e essas se resolvem em fenômenos cerebrais, hormonais ou nervosos, cujas referências também são de ordem física ou química. Consequentemente, o fato histórico não é mais dado que os outros.
é o historiador, ou o agente do dever histórico, que o constitui por abstração, e como sob a ameaça de uma regressão ao infinito. Fim de cita. De maneira provocante, Lévi-Strauss escreve a propósito de Sartre. De fato, o problema colocado pela crítica da razão dialética pode ser resumido a este. Imagina, crítica da razão dialética são 800 páginas. Resumido a uma frase. Em que condições o mito da Revolução Francesa é possível? Mas é muito interessante como resumo. Né? Resume exatamente a tentativa de construir uma história totalizante para chegar a uma verdade histórica, era a proposta de Sartre, e a frase que resume esse esforço é em que condições o mito da Revolução Francesa é possível. Temos que reter duas coisas. Primeiro, a questão da possibilidade do mito. O que significa aqui possibilidade? Lévi-Strauss, obviamente, está retomando a posição crítica de Kant. Kant, situado entre o ceticismo de Hume e a metafísica tradicional, aquela que o Kant trata de ilusão da razão. A metafísica é ilusão da razão. Kant desenvolve esse ponto de vista. A razão humana é dogmática por natureza. Ela quer conhecer objetos que ficam fora do seu alcance. Objetos como Deus, ou como história, ou liberdade. Então, dedicada à elaboração dessas noções, a metafísica, e por consequente o suposto saber histórico pertence à metafísica, tenta construir coisas como Deus, história ou liberdade. Isso cria, é a palavra de Kant, antinomias. As antinomias da razão analítica. Impasses do raciocínio e do conhecimento, enquanto a razão tenta formar conceitos de coisas que ficam fora de sua experiência. Não são erros, mas sim ilusões. É outra coisa. Claro que o mito pode resultar útil, pragmaticamente importante para a vida, para a experiência humana. Mas isso não tem nada a ver com a verdade. A verdade, entre parênteses, para Lévi-Strauss, sempre verdade científica. No entanto, como cientista, Lévi-Strauss não tem outro valor que a verdade. E no campo da história só existem mitos, reconstruções, ilusões necessárias à ação. Mais uma cita. Aqui, disse, a dialética se volta contra si mesmo. Essa verdade, a verdade da continuidade temporal que constitui a história, ou melhor, que constitui o modo de pensar histórico. A verdade é de situação. E se tomarmos nossas distâncias em relação a ela, se tomamos
perdão, se tomarmos nossas distâncias em relação a ela, tal como é o papel do homem de ciência, o que aparecia como verdade vivida começará, primeiro, por embaralhar-se e acabar